Olá, o abate histórico de animais é suficiente para explicar a pressão baixista sobre o preço da arroba nessa época do ano? Confira agora no Mercado Pecuário DBO. R$ 3.200.000 cabeças. O abate em janeiro de 2024 é o maior da história. Maior até mesmo o que foi registrado em agosto do ano passado, quando os preços acompanharam a super oferta de animais. O menor consumo característico de final de mês, o período da quaresma, também refletem nas escalas de abate que estão ainda mais confortáveis. A média Brasil é de 10 dias e abre espaço aí para a pressão sobre o preço da arroba. O índice CPEA mostra um recuo de 4% no mês de fevereiro e o mercado futuro também segue esse caminho. Para falar mais sobre os números, a gente recebe hoje Iago Travagini, da Agrifato. Iago, muito obrigado pela presença. Pois a gente esperava que esse grande abate tivesse terminado, ou pelo menos desacelerado a partir de agosto, setembro do ano passado. Aí vem janeiro, uma época que o pecuarista poderia ter o poder de retenção. A gente recebe aí 3,2 milhões de abate. O que explica esse pico de novo no começo de ano, onde os abates deveriam ser mais, vamos dizer, tranquilos? Bem, primeiramente agradeço pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer falar com vocês aqui do DBO. O que a gente acho que pode avaliar, né, na verdade, é que o que tem chegado para abate é muita fêmea, tá? Os números provavelmente vão falar, e a gente viu Mato Grosso acontecer isso, mais de 300 mil fêmeas foram abatidas no Mato Grosso no mês passado, o que também é um recorde, assim, nunca se abateu tanta fêmea no Mato Grosso como foi no mês de janeiro 24, e uma das motivações, obviamente, é o ciclo, e outra motivação que a gente pode debater aqui, entrar mais um pouco mais a fundo, é a questão do estresse hídrico, né? A gente passou do mês de setembro até o mês de dezembro com chuvas, né? A quantidade de um regime pluviométrico abaixo da média histórica, em alguns momentos bem seco, né? Então, você tem as pastagens no Brasil tendo uma dificuldade maior de recuperação. E por conta disso, o que a gente está vendo é que existiu, e assim, a gente não consegue confirmar ainda com números, porque a gente vai precisar, obviamente, do peso de carcaça dos animais, mas existe uma necessidade de vender os animais antes do esperado. E isso provavelmente vai ser retratado no peso das carcaças, né? Quando a gente olhar para os pesos das carcaças dos bovinos abatidos no Brasil, a gente vai ter talvez animais mais leves e antes do que era esperado abater eles por conta dessa necessidade de venda. Então, eu acho que tem algo que a gente acredita também que tem essa questão do estresse hídrico, que antecipou um pouco dos abates, tá? Mas o fato essa questão do abate no Brasil, ela já vem com expectativa de crescimento desde o ano de 2023, a gente já esperava um recorde para 2023, então a gente veio muito forte nos volumes totais abatidos em 2023, e era uma consolidação, na verdade, uma continuação desse cenário em 2024, tá? Então a gente não esperava um arrefecimento muito grande do abate. Inclusive, os nossos números, né, o que a gente estima para 2024 é de um crescimento de abate e produção na ordem de 2,5% para entre 24 e 23, tá? Então, o volume de animais abatidos em 24, na nossa visão, ainda continua elevado. Tendência, então, é de pressão para as próximas semanas, para o mês de março? O que o pecuarista deve esperar? Por enquanto, sim. Eu acho que o que a gente está vendo na Bolsa talvez vai ser um retrato do que vai acontecer com o mercado físico, né? A gente está vendo a Bolsa, hoje o CPE negociando 235 em São Paulo e a Bolsa para abril, para maio de 2024, negociando a 226, 227. Então, existe um contexto e uma pressão negativa acontecendo no mercado nesse momento. Mas um ponto que eu gosto de salientar bastante aqui é que a indústria está fazendo dinheiro, tá? Então, o grande ponto é que o pecuarista está tendo que negociar seus animais e a indústria consegue vender a carcaça desses animais, né, a carne que a gente fala, para o atacadista, a um preço que já paga a compra do boi gordo, o que historicamente a gente sabe que não é o padrão. Mas a conclusão que a gente tira disso é que existe espaço, digamos assim, para a indústria pagar mais, mas como ela está conseguindo comprar no volume que está conseguindo, ela não precisa ficar aumentando o preço nesse momento. Então, é uma batalha que está, obviamente, intensa nesse momento, mas o que a gente consegue perceber é que a indústria sai na vantagem nesse momento. Ela está conseguindo comprar animais com relativa facilidade, vender a carcaça, mesmo que o preço da carcaça tenha recuado nos últimos dias, ainda assim ela consegue um spread, né, que a gente fala, uma margem, uma diferenciação ali de preço entre a carcaça e o boi gordo que está positiva. Então,
ela não vai ter pressa em ficar aumentando o preço nesse momento. Me explica melhor, onde que ela está ganhando aí? O que valorizou, o que desvalorizou e onde que o pecuarista sai em desvantagem nessa? Nesse caso específico, o que a gente viu, na verdade, é que o boi gordo caiu numa proporção maior do que a carcaça. Então, se você pega os preços do boi gordo a 235 nessa última semana, eles desvalorizaram cerca de 1,5% em relação ao mês passado, em relação à semana passada, enquanto a carcaça desvalorizou 0,5%. Então, mesmo que tenha caída de preço, a indústria consegue vender essa carcaça a preços maiores. Então, o que a gente está vendo é isso. O boi gordo cai numa velocidade maior do que a carcaça, e isso já tem acontecido há algum tempo, mas basicamente mostrando que o mercado de boi está relativamente fácil de se trabalhar para a indústria nesse momento, porque ela não precisa ficar pagando muito mais pelo boi, considerando as condições atuais. Iago, como é tradicional aqui, a gente receber as perguntas dos nossos leitores, espectadores, e claro, a gente vai em busca dos especialistas como você para responder. O Thalisson Quinino está perguntando, qual a perspectiva do preço do boi gordo a partir de abril? Historicamente, entre abril e julho, o preço do boi gordo, e ultimamente agosto também, né, não desempenha tão bem. Eu acho que você tem até uma salva exceção ali durante o mês de junho, mas entre abril, maio, a julho e agosto, você tem tido, nos últimos anos, um desempenho fraco para o boi gordo. Tá? Então, o que a gente está vendo na Bolsa hoje pode ser um prelúdio do que vem acontecer no mercado físico, ou seja, o boi recuar ali para 225 em São Paulo, não me soaria absurdo, principalmente se a gente leva em consideração que em agosto do ano passado, que foi o antigo recorde de produção, né, 3,16 milhões de cabeças abatidas no Brasil, a gente teve um preço de R$200. Então, você tem uma referência física, ainda mais considerando a grande quantidade de animais abatidos, você tem uma referência de preço que volta para esse patamar de 200, tá? Então, hoje, a gente trabalha com um ano de 2024, um ano relativamente flat de preço. O que eu quero dizer quando eu falo flat? É um ano mais estagnado de preços que a gente vai trabalhar provavelmente com bolsões de valores, né? Na verdade, o que a gente fala é níveis de valores. O mínimo e o máximo relativamente estabelecido, porque o mercado está ajustado, né? Cair R$10, que nem caiu nos últimos 15, 20 dias, é bem menos do que cair os 30, 40, R$60 que caíram entre junho e agosto de 2023. Então, esse é um ponto. Acho que é um mercado menos volátil, com quedas menos intensas, mas ainda assim muito bem ofertado, e que nos momentos de maior pico de oferta, não me surpreenderia ele recuar para esse patamar de 225, 220. Então, para esse período, entre abril e julho, agosto, eu acho que é um mercado ainda muito ofertado, com pressão de baixa para preço. Agora, a partir de setembro, aí sim, a gente tem uma perspectiva um pouco melhor, um mercado melhor ajustado, uma demanda que normalmente joga a favor, e o processo de descarte de fêmeas, ele começa a perder volume a partir de junho e julho. Então, e principalmente julho, né? Então, ali você já começa a ter menos fêmeas sendo descartadas, o que é histórico, e aí, consequentemente, uma menor pressão de oferta. Então, acho que o ano de 2024 pode ser, talvez, resumido assim na nossa visão, tá? Nelore Mucuri quer saber, 2024 ainda será um ano de oportunidade para a relação de troca por categorias mais leves? Sim, com certeza. Acho que o que a gente está vendo na reposição nesses últimos dias reafirma esse cenário. Tá? Acho que a categoria que primeiro sente o descarte de fêmeas acelerado é o bezerro. Tá? E por enquanto ele ainda não sentiu, tanto é que em fevereiro aí a gente fecha com um preço do bezerro, referência CPEA, a R$2.050, que é um dos menores valores aí dos últimos meses. Mas já são 6, 7 meses consecutivos nesse patamar de preço para o bezerro, o que responde, o que traz para a gente que o mercado está se ajustando nesse valor e que, obviamente, é uma relação de troca interessante. A troca com o bezerro mais leve, com o animal mais leve, a bezerra, enfim, está se mostrando bem interessante nesse momento, principalmente levando esse animal mais para o longo prazo, né? Levar esse animal para uma engorda para abater ele em 25, 26, nos aparenta ser uma estratégia interessante. Então, sim, eu diria que o ano de 2024, assim como foi 2023 mais 2024, de maneira um pouco mais assertiva do ponto de vista de compra, momento de compra, né? Eu acho que continua sendo um bom ano assim, para a relação de troca e para o ágil, para quem vai fazer essa compra, tá? Sobre exportações, né? A China acabou de comemorar seu ano novo chinês. Como é que ficam as vendas nesse período? Quando a gente vai ter um reflexo nas exportações devido a esse feriado? Então, esse é um grande ponto, né? Acho que a exportação, na verdade, o que a gente está tendo, e é um contexto geral, e a gente tem que analisar o contexto para falar de reflexo em preço, né?
é que a exportação está indo muito bem, a gente está exportando muito, mas tem um ponto muito interessante, a China tem perdido espaço, tá? A China não cresce como crescia lá atrás, na verdade ela tem até crescido menos que outros países, então a gente tem mandado mais carne para Emirados Árabes Unidos, a gente tem mandado mais carne para os Estados Unidos, a gente tem mandado mais carne para o México, mais carne para o Chile, em proporção maior do que comprava no ano passado, enquanto a China está estagnada. Então, o que a gente tem percebido é que a China tem perdido um pouco da sua participação, continua extremamente grande, tá? A gente está falando de 50% ainda exportação para a China, então a China ainda reflete bastante sobre a precificação e sobre os volumes que a gente exporta, mas a China deixou de ser esse grande player, não deixou de ser esse grande player, até me equivoquei falando isso, mas o que a gente pode afirmar é que a China já não cresce como crescia anteriormente, e provavelmente a gente vai ver outros países tomando espaço. Estados Unidos vai tomar um pouco mais de espaço nas nossas exportações, Chile, os países do Oriente Médio, alguns países do Sudeste Asiático. Então, tudo isso vai levar a um volume maior. Um grande ponto, tá? Que é um dos fatores que tem segurado o preço, né? Que a gente não vê o preço avançar. O preço da carne bovina exportada tem se mantido ali nos 4.500, que é 20-25% menor do que o valor de 2022, já tem um tempo. Então, isso, obviamente, acaba acarretando em preços que não conseguem evoluir no mercado interno, porque você tem uma exportação que, apesar de muito volumosa, não avança muito em preço. Então, você acaba sendo travado nessa questão de precificação, né? Você tem uma exportação que provavelmente vai ser recorde em 24, a gente tem tido bons níveis de exportação, mas que não avança em preço. Então, no final do dia, exporta bastante, mas não exporta em grandes preços aí, em preços que puxem o preço do boi gordo no mercado interno. Iago, te agradeço imensamente por essa aula de mercado. Volte sempre aqui no Mercado Pecuário DBO. Mais uma vez agradeço pelo convite, Ju, e até a próxima. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e seguir a DBO. Pelo nosso Instagram, @portal_DBO, você pode mandar a sua pergunta. Nós vamos em busca dos especialistas para te responder. As notícias mais relevantes da pecuária de corte você confere diariamente no portal DBO. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra.